Quero, então, compartilhar algo aqui com os amados nessa noite, que o Senhor os encontre bem onde quer que estejam neste momento. Amém? Eu queria falar um pouco hoje da morte. Inclusive, eu intitulei esse texto, essa mensagem de hoje, como Encare a Sua Morte. E eu não sei se nós estamos preparados para isso, mas eu queria começar fazendo isso com você. Como que você encararia o momento da sua morte? Ou eu até perguntaria para você, para a gente que estão aqui assistindo, para você que está aí no celular, na TV, se você pudesse escolher a forma que você morreria, como seria a sua morte? O que você ia falar? Senhor, se o Senhor te perguntasse, te desse essa oportunidade, você poderia dizer, eu quero morrer dormindo, ou seja, eu vou pegar no sono e não acordar, já vou acordar, né? Como seria essa sua forma de morrer? Ou também, quando você morreria? Ezequias, o rei, na palavra diz que chegou a sentença de morte para ele, né? ou seja, o dia da morte, e ele orou ao Senhor, e o Senhor acrescentou ainda mais 15 anos. Qual seria a melhor idade? Você fala, não quero morrer. Então, será que você chegaria aos 120 anos aí? Será que seria confortável estar com 120 anos? Né? Então, é uma pergunta que parece que não faz muito sentido, mas eu diria para você que é mais comum do que se imagina. Nesse momento, mais do que qualquer um outro, se pensa tanto na morte. Existem outras culturas, além da nossa, que entendem a morte de uma maneira muito natural. Quando você vai para uma cultura mais primitiva, uma indígena, tribal, menos civilizada, ou quando você estuda a história da humanidade, você entende que as pessoas elas entendiam a morte como algo mais natural, comum. Então, até porque não se tinha tratamentos contra algumas enfermidades, não se tinha conhecimento, então se atribuía muito a vida, a morte, a Deus ou a deuses. Então as pessoas aceitavam essa condição de uma maneira mais fácil, morria muito mais gente, né, e muito mais jovem. Hoje, por conta da tecnologia, que desenvolveu também as nossas maneiras de tratamento de saúde, enfim, a expectativa de vida aumentou. Então, nós temos pessoas que vivem cada vez mais e melhor, com qualidade de vida, uma boa alimentação, né? Se você não está com algum problema, você toma um suplemento, toma uma vitamina, tem todo o amparo médico, todo o cuidado, né? Em alguns lugares nem tanto, isso é mais precário. Mas hoje a morte, as pessoas não querem morrer, né? Porque elas querem desfrutar a vida ao máximo. Até porque hoje nós vivemos no mundo capitalista que se trabalha muito. Então as pessoas elas trabalham muito na expectativa de que um dia elas vão poder desfrutar daquilo que elas conquistaram trabalhando. Então quem é que quer morrer logo sem antes desfrutar daquilo que ele conquistou? Mas a morte é uma realidade para todos nós, né? Todos vamos passar pela morte. Na verdade, Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz que não. Ele diz que nem todos passaremos pela morte, porque ele fala ali do arrebatamento. Mas, com exceção do arrebatamento, todos nós vamos passar pela morte. A não ser que Jesus ele chame a igreja, né, os escolhidos ali, e ali, então, nós, né, esperamos estar nesse grupo aí, vamos subir sem passar pela morte, é o que Paulo ensina lá aos Tessalonicenses. Mas se o arrebatamento, se a volta de Cristo não vier agora nesta geração, é uma certeza que todos nós passaremos pela morte. E como eu disse, mais agora do que nunca se pensa muito sobre isso, até por conta das doenças psicossomáticas, emocionais que temos aí. Quantas pessoas, talvez você que já está me assistindo aí, pensou que em algum momento tinha chego o dia da sua morte. E você
naquela fração de segundos, pensou assim, poxa, será que agora chegou o meu momento? Quem aqui já nunca sentiu uma dor e de repente pensou, será que é algo? Quem aqui nunca fez um exame e de repente gerou uma expectativa de que poderia ser um tumor, que poderia ser uma doença incurável e começou a pensar na sua morte? Quem aqui nunca pensou em fazer um seguro de vida para que quando você morresse, você deixasse os seus familiares amparados? Quem aqui nunca pensou em comprar um plano funerário para quando você morresse, não desse dor de cabeça para os outros? Né? Então, a morte está muito presente na nossa vida, né? E não é surpresa para nenhum de nós, porque a morte ela vai chegar. É lógico que nós não podemos prever nem a data e nem como vamos morrer. Mas, tão certo que é a morte, isso nós podemos saber que ela vai chegar em algum momento. Agora, a surpresa então para nós não é se vamos morrer. Nós vamos. De que forma? Não sabemos. Mas a grande surpresa para muitas pessoas vai ser o pós-morte. O que vai acontecer depois que morremos? Qual será o nosso destino? Este é um dos grandes questionamentos da humanidade desde sempre. De onde eu vim e para onde eu vou. Eu até sei de onde eu vim. Eu vim do ventre da minha mãe. Agora, para onde eu vou? Se limita a uma cova. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida vai além do sepultamento, a nossa vida vai além do caixão, a nossa vida vai até a eternidade com o nosso Deus. E eu quero então ler uma história que está lá em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 32, que relata exatamente a crucificação, onde nós temos 3 homens sentenciados à sua morte. Eles sabiam ali quando e como eles iriam morrer. Eles sabiam exatamente como e eles sabiam o momento que eles iam morrer. O como? Crucificados. Quando? Até o final da tarde. Até o pôr do sol eles estariam mortos. Então, eles não têm essa dúvida que nós temos, essa curiosidade de saber nem como, nem quando, mas a questão que vem ali é para onde após a morte. Eu quero trazer essa questão para você. Amém? Então, Lucas, no capítulo 23, versículo 32, diz assim. Vamos ler aqui a partir desse versículo, para não termos que ler todo o capítulo aqui, a história. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizaram. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, oferecendo-lhes vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava, de pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu:
eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. O meu objetivo nesta noite é que ao final desse tempo que nós temos de ouvir a palavra, a tua oração ou o teu pedido a Jesus seja: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Então aqui nós temos esses três homens sentenciados: a crucificação, causa da morte, asfixia, porque chegaria o momento que eles não suportariam mais os seus corpos, e ali então eles desfaleceriam e seriam então mortos. Ou até como Jesus, ali aquele soldado perfurou o lado, né, para confirmar se então ele havia morrido. Então eles não têm dúvida da data e nem como, mas há uma questão ali: salvação. Essa é a questão que permeia nossas vidas hoje. Por isso que pessoas andam desesperadas. Por que elas têm desespero? Por que elas têm tanto medo da morte? Porque elas não sabem para onde vão. Agora, o crente, o filho de Deus, ele pode temer a morte por conta daqueles que vão ficar e o quanto vão sofrer. Mas pela sua própria vida, ele sabe que o que o espera é muito mais glorioso do que esta vida. O apóstolo Paulo tinha essa convicção e ele dizia que o morrer para ele é lucro. Ele dizia: eu não sei se chegou a minha hora, eu prefiro estar com o Senhor, mas entendo que ainda é necessário que eu ensine, que eu pregue o evangelho, por isso eu permaneço, mas até que eu seja entregue como oferta derramada ao Senhor. Então, nós não precisamos ter medo da morte. É lógico que nós queremos ter uma vida longa e saudável, mas a morte não é mais a nossa inimiga, a morte já não é mais adversário. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e com ele também vencemos. Agora, a questão do crente e a questão de toda a humanidade é a salvação. Se nós vamos então desfrutar da eternidade na presença do Senhor Jesus. E esse tem que ser o questionamento agora. Você se cuide, não saia na rua, use máscara, passe álcool em gel, né, previna-se aí para que você não abrevie o dia da sua morte. Mas, mais do que tudo isso, preocupe-se com a tua eternidade, com a tua salvação. Então, aqui nesse momento, aqui nós temos reação de pessoas que acompanhavam aquele momento de morte. Jesus, ele fala: perdoa-lhe. Jesus ali orando naquele momento. Diz ali que o povo só observava. Diz que as autoridades zombavam. E aqueles que estavam na mesma condição de Jesus também. Um zombava e outro observava o que estava acontecendo para tirar suas conclusões. Vivemos em dias, irmãos, onde pessoas apenas observam. Vivemos em dias onde outros apenas criticam. Mas tem aqueles que estão na mesma condição de Cristo. Aqueles que pegaram a sua cruz, aqueles que estão caminhando. E hoje a palavra não é para aqueles que só observam, não é para aquele que nem está ouvindo essa palavra, porque esses estão em casa bebendo, estão em casa jogando, estão em casa dormindo, e não se importam com a sua salvação, não estão preocupados, não acreditam, e nem se importam com isso. Então a mensagem não é para esses. A mensagem também não é para os que zombam, não é para os que estão zombando, porque estes também já não creem, estes são incrédulos. Estes, eu posso dizer, segundo a palavra, já estão condenados, porque a Bíblia fala que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será o quê? Condenado. Mas essa palavra é para você que está assistindo. Essa palavra é para a igreja que está presente. Por quê? Porque você não está só observando, você está se esforçando. Você também ouviu a mensagem, você também pegou a tua cruz, você também seguiu a Jesus, você também está procurando mortificar a sua carne, você também está crucificado com Cristo. Mas existe uma questão ainda: e o que virá depois? E nós vamos analisar esses três personagens. Vamos esquecer a multidão que só observa, e vamos esquecer aqueles que só criticam, mas vamos focar naqueles que escolheram estar na cruz. Ou não escolheram, né? Eles foram obrigados a estar lá, aqueles que estavam com Jesus. Mas olha só,
esses 3 homens que aqui nós encontramos. Nós vamos ver 3 homens aqui, e nós vamos identificar a morte deles. Um deles, eu já vou adiantar para você, morreu no pecado. O outro homem morreu para o pecado. E o terceiro, que é Jesus, morreu pelo pecado. Aleluia. Este primeiro homem, que eu quero dizer para você que morreu no pecado, é aquele que critica, é aquele que está crucificado, está na mesma condição, está no mesmo lugar. E ele, sendo culpado, ele não assume a sua culpa, pelo contrário, ele ele insultava aquele que era o Salvador. Então, este homem crucificado com Jesus, que está sendo ali lançado à morte, e a palavra diz que os 2 estavam ali, eram criminosos. Lá no versículo 32 nós vemos isso assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Entendam que muitos de nós que caminhamos com Cristo, nós, de boa vontade ou de boa consciência, assumimos esse compromisso com Deus, sabendo da consequência que isso teria. Mas muitas pessoas vêm a Cristo porque elas são levadas. Porque nós, no intuito de pregarmos o Evangelho, de querer que todos sejam salvos, às vezes nós forçamos as pessoas a estarem na igreja, nós pregamos as pessoas, nós falamos, vamos lá que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai restaurar a sua história, e muitas pessoas vêm para a presença do Senhor, acreditando que a vida dela na terra será totalmente transformada. E Deus tem poder para transformar a nossa vida na terra. Mas o maior efeito daquilo que Jesus pode fazer é a nossa salvação na eternidade. Então, pessoas são levadas, entenda isso. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com eles. Ou seja, muitos de nós fomos levados até a presença de Deus, nós fomos induzidos, e nós entendemos a mensagem da cruz e fomos salvos. Agora, este homem que foi levado ali até a cruz, ele começa a questionar, ele não assume ali a sua culpa. Ou seja, ele estava a poucos metros de Jesus e não foi salvo. Quantas pessoas hoje, não podemos enumerar, que entraram dentro de uma igreja, que se ajoelharam diante de um altar, que já fizeram uma oração de confissão, que já passaram pelas águas, que tiveram um encontro com Jesus, mas não foram salvas e não serão salvas. Elas estiveram tão perto do Salvador, mas não acreditaram que Ele poderia fazer isso. Pessoas estão tão perto, flertam com a salvação, mas vão morrer no pecado. Pessoas que assistem culto, pessoas que usam crucifixos, pessoas que têm Bíblia, pessoas que usam versículos, tatuam versículos no corpo, colocam mensagens bíblicas no carro, pessoas que estão tão perto da mensagem de salvação e do Salvador, mas não serão salvas. Pessoas que acham tão bonito a ideia do cristianismo, que acham lindo comemorar o Natal, que acham bonito fazer tudo isso, estão tão perto como estava aquele criminoso, do lado de Jesus na cruz, mas não alcançou a salvação. Por que será? Estava a alguns metros e não foi salvo. Este homem, este criminoso, chegou o mais perto de Jesus, o Salvador de toda a humanidade, mais perto de que todos que gostariam de ter um encontro com Ele. Olha só, a incredulidade é algo terrível. Lá no versículo 39, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, e ele dizia: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Olha só que interessante, aquele homem condenado à morte, ele estava questionando a Jesus: se você é o Cristo, então desça daí. Por quê? Porque quando ele olha,
ele vê um homem nu, ele vê um homem flagelado, ele vê um homem ensanguentado, ou seja, ele não acha, não acredita, ele não crê que aquele homem seja capaz de salvá-lo. Porque a visão que nós temos, ou que talvez ele tinha do Salvador, fosse alguém imponente, alguém que chegasse no cavalo branco, com espada em punho, com um grande exército, para livrar da opressão e livrar todo mundo da escravidão. Mas Jesus não, ele entra montado num jumentinho, ele era humilde, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Esse era o nosso Senhor. Pessoas ignoram igrejas, porque entram dentro da igreja, é um lugar humilde. A pessoa, ela entra dentro da igreja, talvez o pregador, ele fala palavras erradas. Talvez ele chega na igreja, não tem um estacionamento para o carro dele, não tem um berçário para colocar o filho, não tem um horário que se adeque ao gosto e ao horário de trabalho dele. Talvez ele vê a vida dos crentes, ele fala, mas esse crente é crente, diz que Deus é poderoso. Aleluia, irmãos. Então, muitas vezes a pessoa, ela está ali, ela está olhando, mas olha lá, olha a vida daquele crente. Aquele crente não tem carro, aquele crente vive doente, aquele crente vive desempregado. Que Deus é esse que não faz nada por aquele que é dele, vai fazer por mim? Aquele criminoso estava criticando, falando assim, você é o Cristo, pelado aí, porque as vestes dele, diz a palavra, que tinham sido rasgadas. Você foi crucificado, você foi cuspido, tem uma coroa sobre a sua cabeça, existe uma placa de zombaria sobre você. Você é o Cristo, salva-te primeiro, para que depois você não salva. Sabe, irmão, muitas pessoas não acreditam, porque tem a visão de que o crente, que a igreja, é um lugar de gente pobre, de lugar de gente miserável, que é um lugar de gente desesperada. E é mesmo. E é mesmo. Somos pobres de espírito, somos desesperados e temos uma necessidade de sermos salvos, porque sozinhos nós não podemos alcançar a salvação. Por isso que a Bíblia diz, e o nosso Senhor ensina, que o orgulho precede a queda, a arrogância vai derrubar muitos. Amados, não importa como seja a igreja, se a igreja tem ar-condicionado, se o pastor tem um paletó bonito, se ele fala certo ou não, que a palavra seja pregada com verdade, que Jesus seja apresentado na sua totalidade, para que haja salvação e arrependimento de pecados. Pessoas procuram igreja que tem luzes, que tem o telão, que tenha isso, que tenha gente famosa, mas estão ignorando a mensagem da cruz. Porque se esse Cristo pelado, flagelado, não tem poder para salvar a ele mesmo, terá poder para salvar a mim? Ele estava a alguns metros da salvação, mas ele não foi salvo. Pessoas hoje vão à igreja e criticam as falhas e os problemas que a igreja tem, e são muitos. Mas pelas pessoas se decepcionarem com pessoas, com igreja, com líderes, elas abandonam também o Salvador. Porque elas não acreditam que pessoas falhas, com tanta dificuldade, possam em algum momento ser alvo do poder e do amor de Deus. Foi assim desde o princípio. Jesus, ele abriu mão da sua própria vida para dar a sua vida para salvar a nós todos. Isso é um princípio cristão. Pessoas hoje em dia não se dizem cristãos, mas eles não estão dispostos a viver em comunhão com os outros, a suportar a diferença do outro. Elas pensam só no seu bem-estar, mas estão tão perto da salvação e do Salvador, mas estão zombando porque ele não tem força para salvar. E é engraçado, irmão, porque a palavra nos ensina que a igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo. Engraçado que nós vivemos em dias que as pessoas querem o cabeça, mas não querem fazer parte do corpo. Pessoas que mais se assemelham a quem pediu a cabeça de João Batista do que aquele que faz parte da igreja. Tem pessoas que querem só a cabeça, mas não querem fazer parte do corpo. E quem assim faz, está servindo a um Deus decapitado. Mas nós devemos que fazer parte do corpo. Muito se fala que religião aprisiona. Religião aprisiona.
Tem umas figurinhas muito populares na internet que é um peixe dentro de um aquário dentro do oceano. E aí aquele peixe dentro do aquário é religião. E aquele peixe dentro do oceano, aquilo é espiritualidade. E eu não concordo que a religião possa nos aproximar de Deus. Eu não acho que seja assim. Mas muito se fala isso, que a religião aprisiona e que Jesus liberta. Mas qual é a intenção? Justificar o fato de querer ser espiritual como lhe convém. Porque quando você está no oceano, você vai para onde quer, você escolhe seus caminhos e você será responsável por ele. Mas quando a palavra te dá um caminho, ele fala assim, se você se desviar desse caminho, você estará fora da salvação. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que permanece será salvo. A gente quer liberdade de fazer o que quer, quando quer, isso não é cristianismo. Existem regras, existem parâmetros, nem tudo é confortável, nós precisamos nos adequar à mensagem, não a mensagem se adequar a nós. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós. Jesus, ele nos liberta sim, mas da culpa do pecado. Para quê? Para nos submetermos como corpo à sua vontade, e não para vivermos a paisana no mundo. Tem muito crente que está paisana no mundo, você não identifica que ele é cristão. Ele está tão misturado no mundo. Aí você fala assim, não, mas Jesus também, ele estava misturado. Ele comia com os pecadores. Quando ele foi ser preso, foi preciso ele ser beijado pelo Judas para que identificasse, porque ele era igual a todo mundo. Sim, a aparência e a humildade de Jesus era tremenda. Mas o que me chama a atenção, que por mais que ele parecesse com todo mundo, quando lhe perguntaram, é você, Jesus? E ele diz, eu sou. E quando ele abre a boca, todos que estavam ali caíram no poder de Deus. Jesus, ele poderia se parecer com todo mundo, mas quando ele abria a boca, saía poder. Porque tem gente que se parece com todo mundo, e quando abre a boca só sai besteira, só sai fofoca, só sai falar disso, só reclama, só aquilo outro. Tu não é crente, cara, tu vai para o inferno. Eu quero estar com os amigos, eu quero me parecer, porque eu quero ser como todos para ganhar todos. Então, quando você estiver lá, faça a diferença. Não se assente à roda dos escarnecedores para fazer parte dos escarnecedores. Faça parte da roda para ser expulso dela. Porque todo cristão de verdade, ou ele converte aquelas pessoas que estão ali, ou ele é expulso da roda dos escarnecedores. Então, muitos querem ter liberdade como lhe convém. E o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 5, capítulo 13, ou Gálatas capítulo 5, versículo 13, dizendo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu sou livre, eu posso ouvir o que eu quiser, a música que eu quiser. Não, não pode. Eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser. Não, não pode. Eu sou livre e posso beber o que eu quiser. Não, não pode, porque a tua vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. E se a Bíblia diz, não seja dado o vinho, não seja dado o vinho. Se a Bíblia fala, não fale da vida dos outros, não fale da vida dos outros. Se a Bíblia fala que a nossa boca é para abençoar, e tudo que for bom, saudável, você tiver que pensar, então pensa. Ouvir música que fala palavrão, ouvir música que fala de prostituição, não é de Deus, tu não é crente. Não usemos da liberdade para fazer a vontade da carne, disse o apóstolo Paulo. 1 Pedro no capítulo 2, versículo 16. Pedro agora também ele diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pessoas, elas dizem assim, eu sou livre porque Cristo me libertou, não preciso de sistema, não preciso de liderança, não preciso ser que tem. Você nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia fala para você se submeter. Aí você fala assim, mas não sei o que tem, eu sou livre. Livre, e diz a palavra segundo Pedro aqui, vivam como servos de Deus. Nós queremos ser livres para sermos senhores da nossa vida, e o Senhor te libertou para você ser servo de Deus. Sabe por que aquele ladrão,
ele esteve tão próximo de Jesus e ele não foi salvo? Porque ele estava mais preocupado com a liberdade dele do que com a salvação? Nós estamos mais preocupados com a nossa liberdade do que com a nossa salvação. Você está preocupado que você precisa ter horário para descansar, mas você não está preocupado que um dia você vai morrer e que a eternidade te espera. Sabe, queridos, por isso eu digo que este morreu no pecado. E muitas pessoas têm perecido e vão morrer dessa maneira, no pecado. Mas esta noite o Senhor nos dá a oportunidade. O nosso segundo personagem, ele não morreu no pecado, mas ele morreu para o pecado. Por quê? Porque quando ele viu o Cristo ali, e ele viu aquele homem zombando, lá no versículo 40, olha o que diz: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não, ele não cometeu nenhum mal. Ou seja, quando alguém percebe que ele é culpado, que há sobre ele uma sentença de morte, e ele reconhece que aquele que está ali escrito sobre ele, que ele é o Salvador, que ele não tem culpa nenhuma sobre ele, ele acredita: este aqui pode me salvar, porque ele é inocente. E sabe que eu trabalho há anos, desde a minha conversão, com o evangelismo. E a maior questão que faz com que as pessoas não queiram e não entendam o que quer entregar a vida para Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador, é porque elas não sabem que elas são culpadas. Elas não sabem o peso da culpa que tem sobre elas. Quantos aqui já ouviram assim, quando você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa: não, amém, sim, aceito, claro. Aí a pessoa fala assim: mas eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu pago minhas contas direitinho, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo, eu até dou cesta básica, eu faço bem para todo mundo, então eu vou para o céu. É isso? Não. O que diz a palavra lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós estávamos debaixo de condenação, até quando nós reconhecemos a nossa culpa e aceitamos que Jesus é o único que pode nos salvar. E então o sacrifício de Jesus se torna válido também para nós. Aquele homem, ele reconheceu, ele falou: eu sim, sou culpado, você também é culpado. Nós erramos, e por isso nós estamos aqui, nós merecemos a morte. Ele não. Nós, amados, merecemos a morte eterna. Não só pelo pecado original, mas por quantos pecados que nós cometemos e continuamos a cometer. Mas Cristo é aquele que nos liberta, que nos salva e nos cura. Alguns tomam aquela passagem daquela mulher adúltera, que Jesus falou para ela assim: onde estão os seus acusadores? Né? Ninguém está aqui, mas ninguém pode te acusar. Vá e não peques mais. Tem pessoas que creem que é assim que funciona. Pessoas estão se sentindo culpadas, estão com remorso, estão se sentindo mal, não conseguem dormir à noite pelo seu pecado, porque cometeu um adultério, porque usou um entorpecente, porque falou mal de alguém, porque alguma coisa. E elas falam assim: eu preciso me livrar desse peso. Então ela vai, ajoelha no chão e faz uma oração, ela acende uma vela, ela lê um versículo, ela vai na igreja e chora. Aí termina aquele ritual, termina aquele momento, é como se ela ouvisse assim: vai, não tem mais acusação sobre você e não peques mais. Acabou. Não preciso mais ir, não preciso voltar.
só vou na ceia, não precisa. É assim que funciona? Não. Ou você acredita que aquela mulher que Jesus, a gente conhece como esqueci agora, não foi o nome dela, né? A mulher adúltera, ela não voltou? Sim, ela voltou. Sim, ela se tornou seguidora de Jesus. Sim, ela voltava sempre até Jesus. Sim. E muitas delas voltavam, derramavam perfume, davam oferta, cuidavam. Eram seguidores de Jesus. Porque não é uma só vez. De uma só vez, Jesus ele nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos até ali. Agora, novos pecados precisam de novos arrependimentos, de novas humilhações diante da presença do Senhor. O Senhor, Jesus, ele morreu para nos salvar. E uma vez só, ele exterminou o efeito de todos os pecados que nós cometemos e que nós ainda vamos cometer, desde que nós venhamos recorrer a Ele. Nós temos que recorrer a Ele. Sabe, tem pessoas que, como esse homem, ele assume a culpa. E tem pessoas que põem a culpa no outro. Que fala, mas eu sou assim porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque foi o divórcio. Eu sou assim porque foi o abandono. Eu sou assim porque eu sou órfão. Foi assim porque eu fiquei desempregado. Eu sou assim porque a igreja lá não sei o que tem. Eu sou assim porque eu fulano de tal. Assuma a sua culpa. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Salmo 69, versículo 5 diz assim: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Entenda, querido, você que está me ouvindo, não existe uma sequer gota de pecado na tua vida que passe desapercebido diante dos olhos de Deus. Todo tipo de pecado precisa passar pelo arrependimento e pelo pedido de perdão. Só o pecado confessado é aquele que a palavra diz que Deus ele não se lembra porque lança no mar do esquecimento. Mas o pecado, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado confessado, ele é como uma gota lançada no oceano, você não encontra mais. Mas o pecado não confessado é como uma gota de uma goteira que vive pingando na sua cabeça. Você nunca se esquecerá. E ainda sobre isso, esse homem ele reconheceu que ele tinha pecado. Mas muitas pessoas dizem que não, que elas são boas pessoas, que elas foram batizadas quando elas nasceram. Mas quando eu nasci eu fui batizado, já não sou pagão. Eu dou esmola, eu faço isso, eu ajudo. É o suficiente? É o que diz a palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 8. João ele diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E olha que João ele está se incluindo, o apóstolo do amor, ele fala: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aquele que não assume a sua culpa, aquele que não assume publicamente o seu pecado, diz a palavra aqui, primeiro, que ele está fazendo de Deus um mentiroso. Segundo, que a palavra de Deus não está nele. Aqui não se trata de você viver uma vida sem pecar. Se trata de você viver uma vida sem reconhecer o seu pecado. Porque, irmãos, o que acontece é algo tão natural. Porque se nós comemos,
em algum momento, o que a gente precisa fazer? Coisas o corpo absorve. O que não presta tem que fazer o quê? Tem que evacuar. O pecado é como se fosse assim. Alguém que só come, está inchado, e ele vai morrer, porque aquilo vai lhe consumir por dentro. Vai inchar. Então, assim como nós comemos e precisamos nos aliviar daquilo que o nosso organismo não precisa, porque não faz parte da nossa vida, assim é o pecado. Nós podemos até, irmãos, vir a pecar, e João se inclui dizendo, se nós dissemos que não temos pecado, mas o seguinte, conviver com o pecado já é diferente do que pecar. Que nós possamos fazer de Deus a verdade. Aqui diz assim, aquele que diz que não tem pecado está fazendo de Deus um mentiroso. Mas nós somos pecadores, confessamos o nosso pecado e dizemos Jesus é a verdade. E a sua palavra não está em nós. Quem que é a palavra? Quem é a palavra? Jesus é o verbo. Então, quando nós não confessamos o nosso pecado, além da gente fazer de Deus mentiroso, Jesus não está em nós. Quem vive uma vida de pecado, eu vou dizer para você, tu não é crente, Jesus não está na sua vida. Porque se você não confessa, se você não tem vida de arrependimento, de se lançar nos pés do Senhor, eu digo com a autoridade do que a palavra me diz, está fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra não está em você. Mas aquele que reconhece o seu pecado, confessa e o deixa, esse será salvo. Sabe o que aquele homem ouviu de Jesus? Primeiro ele falou assim, no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus é maravilhosa. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Se você reconhecer hoje o seu pecado e confessar ele diante de Deus, eu te garanto, pela autoridade da palavra, que hoje mesmo, se você morrer, estará com Jesus no paraíso. Agora, se não for esta noite, o dia da sua morte, quando ela chegar, estará com o Senhor no paraíso. Amém? Então, precisamos estar cientes que o evangelho não é brincadeira. Tem muita gente brincando de ser crente e ser cristão, usando a bandeira do livre, liberdade, muito parecido com o que o mundo está dizendo aí. Que a mulher tem que ser livre, e está sendo livre até para se tornar aquilo que Deus não colocou ela para ser. Tem muito homem que quer ser livre, e está se tornando aquilo que lá Romanos 1, o Senhor falou que não fez para que o homem se tornasse aquilo. E tem crente que está dizendo que quer ser livre, ao ponto que Jesus talvez diga assim, você quer ser livre? Então vai, porque quem caminha com Jesus não é livre, ele é livre da consequência do pecado, mas ele se torna escravo de Deus. Quer ser livre? Então saia da igreja e faça como você quiser. Viva o evangelho como você quiser. Pague o preço que você quiser. Mas se você quiser algo original, vai ter que pagar caro. Não é assim? Se você quer réplica do jeito mais barato, tem no mercado. Mas se você quer original, tem que pagar o preço. Jesus, ele nos libertou do pecado, das garras da morte, para servirmos a ele e não a nossa própria vontade. Amém? Por mais que a carne grite. Então este homem, eu posso dizer para você, que ele morreu para o pecado. Ou seja, reconheceu a sua falha. E ele falou assim, reconheço que sou pecador. Estou condenado, fui condenado, porque eu errei. Mas eu creio que Jesus é o Salvador. Então ele morreu para o pecado já agora já não faz parte da vida dele. Por mais que ele pecasse, se continuasse vivo, ele ainda teria ali o perdão todas as vezes que ele se achegasse ao Senhor. Porque a Bíblia também nos ensina que se nós pedimos perdão, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia.
O primeiro ladrão morreu no pecado. O segundo ladrão morreu para o pecado. E o terceiro, que não era ladrão, que era o nosso Senhor Jesus, ele morreu pelo pecado. Por quê? Porque era necessário que ele morresse para nos salvar. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A questão na crucificação não era nem a hora da morte, não era nem como eles iam morrer, mas era a salvação. A questão da cruz, a prioridade não era que eles fossem libertos, livres fisicamente, mas que eles fossem salvos para toda a eternidade. A questão de Deus contigo não é se Ele vai te curar, se Ele vai te fazer próspero, se Ele vai trazer o amor da sua vida, se Ele vai fazer qualquer coisa. A questão de Jesus Cristo contigo é te salvar. Todo o restante pode acontecer. Deus, Ele é justo e Ele é misericordioso. E antes de encerrar, eu quero só compartilhar uma história de um homem que ele cometeu uma infração. Ele cometeu uma infração e ele foi preso, foi condenado, ele foi levado a julgamento. E ele chega então diante do tribunal para ali seria acusado e para que ali ele recebesse uma sentença ou então tivesse a sua absolvição. Ele diante daquele tribunal, quando eles aguardavam entrar o juiz, então alguém dá um sinal, todos se colocam de pé e de repente entra o juiz e se coloca no lugar. Quando o juiz entrou, ele olhou e ele ficou aliviado, porque ele viu que o juiz era um grande amigo dele, um grande amigo de infância, e ele tinha grande intimidade com aquele amigo, e ele ficou aliviado. Então ali começam as acusações e confirma ali que ele era culpado do crime. Então se espera agora a sentença. Como é que ele ia pagar isso? Então ele está tranquilo, porque é o seu amigo que está julgando. Então ele espera uma sentença leve, e ele espera até que ele saia dali absolvido. Então o juiz bate o martelo, aquele que é seu amigo, e lhe dá a maior pena possível dentro daquele crime. E ele recebe então uma pena, que ele tinha que pagar um valor que ele não conseguiria pagar. E ele fica então escandalizado. Ele fica chateado, ele fala, eu achava que ele me amava, eu achava que ele era meu amigo, mas agora ele não só me condenou, como ele deu a maior culpa, e ele falou assim, eu perdi um grande amigo a partir de hoje. Embora ele sabia que ele era culpado, mas ele achava que o amigo ia aliviar. Mas para sua grande surpresa, quando ele está na cela, chega um guarda, ele abre a cela e fala, você está livre. Daí ele fala, mas como estou livre? Se aquele que eu achava que era meu amigo, ele me deu a mais dura pena. Ele falou, mas pois é, ele mesmo foi e pagou o valor da fiança. Ou seja, ele é justo, mas ele também é gracioso e misericordioso. Jesus, ele não vai aliviar para nós. Não ache agora porque estamos do lado de Deus, somos os mocinhos e teremos benefícios. Podemos sonegar e Deus ele vai nos abençoar porque sonegamos. Podemos fornicar, podemos nos prostituir, mas agora eu sou filho de Deus, eu tomo ceia, eu fui batizado, confessei meu pecado. Deus não vai aliviar para você. Agora, se você assumir a sua culpa, a misericórdia de Deus, ela vem sobre a tua vida e ela te cobre de toda a culpa, de todo o pecado, porque Deus é gracioso e Ele é misericordioso. Portanto, nessa noite, igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Encare a sua morte nessa noite. Encare a sua morte e decida como você vai morrer. Lembra daqueles que só observavam, daqueles que acusavam e zombavam, e até aqueles soldados que estavam rasgando as vestes de Jesus, pois eles tinham diante deles 3 cruzes. Um morreu no pecado, o outro morreu para o pecado, e o outro morreu para nos livrar do pecado. E agora nós testemunhando
toda essa cena que foi apresentada para nós nessa noite, que a palavra nos traz, temos que fazer uma escolha mais uma vez nessa noite. Como nós vamos morrer? No pecado ou para o pecado? Porque pelo pecado, Cristo já morreu por nós. Decida hoje como será a sua morte. Por isso eu quero convidar você a orar, a confessar o seu pecado, se arrepender e fazer parte do corpo de Cristo. Ou então, você pode rejeitar a salvação, achando que a sua liberdade é mais importante. Tem pessoas que essa noite vão confessar o seu pecado, vão se arrepender dos seus maus comportamentos e vão entender: eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu não quero só o cabeça, eu quero fazer parte do corpo. Eu não quero só o cabeça, mas eu quero ser guiado pelo cabeça. Porque, irmãos, nós rejeitamos a salvação por conta da nossa liberdade. Porque eu quero ter razão, porque eu quero que eu tenha razão em relação àquilo que o outro disse. Porque eu tenho muitas vontades e eu quero, nesse mundo de facilidade, satisfazer os desejos da minha carne. E o Senhor te pergunta hoje: como você quer morrer? No pecado ou para o pecado? E como igreja, eu te convido a morrer para o pecado nessa noite. Rejeitar a tua vontade. Por mais que doa a repreensão, por mais que seja pesado caminhar com Cristo. Porque não é fácil caminhar com Cristo. Ele mesmo diz. Ele diz para um: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ele fala para outro: pega a tua cruz e siga-me. Ele fala para outro: se você não deixar pai e mãe, se você não amar, se amar a eles mais do que a mim, você não é digno de mim. Para outro, Jesus ele ainda fala assim: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se é isso que você quer para a tua vida, então siga-me. Agora, se você quer liberdade, você quer facilidade, você quer ouvir o que você quiser, você quer beber o que você quiser, quer comer o que você quer ir onde você quiser. Tem gente que fala: não, a casa de Deus está em todo lugar, mas você não se submete a nada e a ninguém. Pergunta para o seu pai, ou lembra dos seus pais quando você era jovem, quando você era adolescente, quando você era menor de idade. Se você chegasse para o seu pai e falasse: pai, hoje vou dormir lá na casa do fulano lá, porque lá também é a casa, lá também tem pai. Aí chegava: agora vou na casa do outro. Todo dia você vai na casa de alguém. Seu pai ia deixar ou não? Sua mãe ia deixar ou não? E por que na casa de Deus essa bagunça? Você não escolhe um lugar para você morar, você não submete ao Senhor, que Ele seja cabeça sobre você. Se humilhar na presença de Deus e se humilhar diante de pessoas também. É assim que a gente faz. Não rejeite a salvação por conta da tua liberdade. Que você possa orar agora enquanto nós ministramos esse louvor. Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu pelo nosso pecado. Porque me deu Aleluia. De tal maneira. Se humilha na presença de Deus, confessa o teu pecado agora. Que se entregou em meu lugar. Obrigado, Jesus. Eu não merecia. Ele não merecia, ele não tinha culpa. Aleluia. Eu não merecia. Oh, Jesus. Os cravos transpassando suas mãos. Aleluia. Os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados. Obrigado, Senhor. Viveu por me amar. Não foi em vão, Senhor. A cruz está vazia. Aleluia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado
Jesus. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor morreu para nos salvar, Senhor. Teu amor de tal maneira. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Porque se entregou em meu lugar. Obrigado por Eu isso. não merecia. O Senhor era inocente, Senhor. Eu não merecia. Nós não merecíamos tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia, Senhor. Os cravos transpassando suas mãos. Aleluia. Os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados. Aleluia. Viveu por me amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu a cruz. A cruz está vazia. Aleluia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu sou livre para viver a eternidade. Sim, Senhor, o Senhor nos libertou para viver uma eternidade na tua presença, não segundo a nossa carne, Senhor. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Aleluia. Aleluia. Eu sou livre para viver a eternidade com meu Deus. Sou livre para viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Aleluia. Corpo ensanguentado viveu por me amar. Aleluia. Costumamos dizer assim, que aquela cruz que Jesus foi crucificado não era dele, era nossa. Eu quero dizer diante da luz dessa palavra que sim, aquela cruz que Jesus foi crucificado era dele. Tinha que ser ele. Ninguém mais poderia fazer o que ele fez com o efeito que ele fez. A cruz do meio era de Jesus. Foi profetizado, foi dito, Isaías, palavra dizia que ele seria morto, que ele seria transpassado, ele morreria. Aquela cruz era de Jesus. Tanto que essa cruz hoje está vazia. A cruz de Jesus está vazia, porque tinha que ser ele, ninguém mais. Porque diz a palavra, nós lemos aqui, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. A cruz do meio é a dele. Agora, essa noite, ou esse momento que você está assistindo essa mensagem, aquela cruz do meio, a cruz do meio era de Jesus. Agora você precisa decidir qual que é a sua, a da esquerda ou da direita. Se é a cruz que não crê que Ele é o Salvador e morre no pecado, ou se você vai na cruz daquele que reconhece que é pecador, reconhece que Jesus, Ele é Salvador e morre para o pecado. Encare a sua morte nessa noite. Encare a sua morte nesse momento.
E eu vou dizer o que Jesus disse: tome a tua cruz e siga-me. Essa é a cruz que Jesus te oferece. Não é aquela cruz que você põe nos ombros e arrasta. Não, é a cruz que você morre nela. Essa é a cruz. Porque tem muitas pessoas que receberam essa mensagem: tome a tua cruz e siga-me. Aí ele pegou, caminhou por um tempo, carregou aquela cruz por um tempo, mas não aguentou. Jesus caiu. Foi preciso alguém que viesse e carregasse a cruz de Jesus. Só que ele não aguentou, porque a cruz de Jesus era pesada demais, ele largou. Mas a cruz que Jesus fala para você pegar, a sua cruz, é a cruz que foi feita para você e que você vai morrer nela. Qual é a cruz que você escolhe hoje? Qual é a morte que você decide hoje? Morrer no pecado ou morrer para o pecado? Porque a cruz do meio está vazia. Jesus já fez o que tinha que fazer e só Ele podia. Agora depende de mim, depende de você tomar a sua cruz. E eu queria que você fechasse os teus olhos e que você visualizasse 3 cruzes na sua frente agora. Na sua casa, no seu carro, não sei onde está. Só não feche os olhos se você estiver dirigindo. Mas se você estiver assistindo, tiver condição de fazer isso, não importa quem esteja do seu lado. Porque naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, tinha quem observava, tinha quem criticava, mas tinha mais 2, um em cada lado de Jesus. Você está vendo essas 3 cruzes? A do meio está vazia. A do meio é a de Jesus, só Ele poderia. Só Ele pôde fazer o que Ele fez. Agora existem outras 2. A da incredulidade. Sobe nela e morre no pecado. Morre com o pecado. Agora se você quer a outra, sobe nessa cruz. Tome ela para você agora. E morra para o pecado. Que se assim você fizer, assim diz o Senhor Jesus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu apresento a vida de cada um agora, Senhor. Pai, que a escolha que cada um vai fazer no seu coração agora venha determinar a eternidade dele, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Senhor. Aquele que escolher a cruz, ó Senhor, do arrependimento, a cruz, ó Senhor, que o Senhor oferece o perdão, que ele seja livre também de toda enfermidade, ó Senhor, de toda opressão, de toda culpa, de toda acusação, ó Senhor. Porque a cruz está vazia. Nós não precisamos ver o Senhor crucificado, porque a cruz está vazia. Nós cremos porque o Senhor disse, a tua palavra diz, e nós cremos pela fé que o Senhor ressuscitou e que o Senhor tem preparado lugar e morada para nós, e que nós nos encontraremos contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados. Aleluia. Viveu por me amar. Aleluia. Está vazia a cruz. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar, morreu por meus pecados, Sim, sim. viveu por me amar. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. Nós podemos não saber o dia, nem como, mas nessa noite nós escolhemos a cruz e como nós vamos enfrentar a morte. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que vem após a morte?
para cada uma dessas duas cruzes, existe um tribunal. Existe um tribunal, diz a palavra, que é um tribunal de condenação. Esse é para aquele que rejeitou Jesus como Salvador. Mas existe um segundo tribunal, conhecido na palavra como trono branco. Esse não é para condenação. Esse era para recompensa e galardão. Quem escolheu morrer no pecado passará por condenação. Mas aquele que escolheu morrer para o pecado passará por recompensa. E receberá do Senhor e será recebido pelo Senhor na eternidade. E eu quero despedir a igreja, quero abençoar a tua vida orando, dizendo que você nunca venha abrir mão da sua escolha de morrer para o pecado. É difícil, não é para todos, melhor, é para todos, mas todos aqueles que estão dispostos a morrer para o seu próprio desejo, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não é fácil. Eu digo para você que ser cristão e viver a palavra nesta igreja, na igreja multiforme, não é fácil. Não é fácil, porque é um evangelho que é duro, que é pesado, que é difícil, mas salva e vale a pena. E eu quero orar abençoando a tua semana. E se você quer receber uma oração, se você quer confessar, porque às vezes há uma necessidade, a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Para seres perdoados e também para seres curados. Então, se de repente você quer confessar, você quer dizer assim: eu quero aceitar Jesus, você entra em contato comigo. Pastor, qual que é o seu telefone? Entra lá na página no Facebook da Igreja Multiforme. Vai lá, aproveita, dar uma curtida lá, e você tem um telefone, tem um WhatsApp lá, você manda mensagem, fala: pastor, essa mensagem vai vir no meu telefone particular, pastor, eu quero uma oração, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor, eu quero confessar o meu pecado, Jesus, fala assim: pastor, eu quero aprender mais, quero caminhar com Cristo, eu não estou perto de vocês aí, mas tem como caminhar juntos? Tem sim, irmãos. Então, não perca a oportunidade, não desça da cruz, permaneça no nome de Jesus. Jesus é lindo, Ele perdoa, Ele é juiz, Ele é justo, mas também Ele é misericordioso. Não sinta-se penalizado, porque Deus, Ele não alivia com o seu pecado, mas aquele mesmo que te condena pelo teu pecado, é aquele que paga para te livrar do pecado. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, obrigado. Senhor, não temos como agradecer tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, tanta misericórdia. Não somos merecedores, não merecemos nada disso. Tudo isso é por conta da tua generosidade, por conta do teu amor, por conta da tua graça, por conta da tua misericórdia. Senhor, nós não merecemos, ó Senhor. Nós merecíamos a morte, nós estávamos condenados, ó Senhor, mas o Senhor nos amou de tal maneira. Obrigado, Senhor. Esse amor nos constrange, esse amor nos constrange. E eu desejo, Senhor, declaro sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que tenham uma semana, dias abençoados, que sejam dias de comunhão contigo, Senhor, que sejam dias de deitar no seu colo e saber que o Senhor é aquele que cuida, aquele que ama, Senhor, aquele que não se esquece de ninguém, ó Senhor, aquele que mostra o caminho, aquele que nos livra do mal, aquele que nos recebe, Senhor. E se porventura, Senhor, algum mal nos atingir, até mesmo a morte nos alcançar, o Senhor nos recebe nos teus braços da eternidade, dizendo que o lugar que o Senhor tem preparado para nós é um paraíso. Paraíso é o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, abençoa a vida de cada crente. Senhor, restaura o vigor daqueles que estão cansados, daqueles que estavam esgotados até esse momento, daqueles que estavam enfermos. Restaura agora no nome de Jesus a saúde, restaura o ânimo, ó Senhor, que ninguém mais pense em tirar sua própria vida, que não fique preocupado com o dia de amanhã, mas o foco seja, Senhor, a tua cruz, que seja entregar a vida para o Senhor, confessar os nossos pecados e viver debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Eu abençoo a cada um e declaro sobre toda a igreja que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E nós todos dizemos amém. Amém.
Deus abençoe. Despede aí dos irmãos. Nós vamos dar aí mais uns 2, 3 minutinhos dessa live aí. Despede o seu irmão. Dá um glória a Deus. Diz aí, eu recebo no nome de Jesus. Eu sou livre para servir a Deus. Coloque aí, eu escolhi a cruz e eu vou morrer para o pecado. Comenta aí, dá um glória a Deus. Deseja uma semana abençoada a todos. No nome de Jesus. Quarta-feira, 20 horas, nós temos aí transmissão do nosso culto. Sábado, 20 horas, nós temos transmissão do nosso culto. E domingo, novamente, estaremos aqui até que o Senhor nos libere para reunirmos presencialmente. Darmos uns glórias aí, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.